isso não? Uhum. Pronto. Estamos só aguardando um pouquinho. Aqui eu vou encerrar, começar de novo, melhor, né? Uhum. Boa noite. O objetivo do nosso encontro de hoje é falar a respeito do diálogo com ciúmes. A gente está aguardando só mais um momentinho para algumas pessoas entrarem na sala. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem estiver assistindo a gravação depois, se puderem divulgar o nosso trabalho, mandar mensagens, fiquem à vontade. Bem-vinda, Mel. Vamos iniciar então. Boa noite. Olá, boa noite. O encontro de hoje, então, proposta é a gente fazer um diálogo com ciúmes. E para a gente iniciar o nosso encontro, eu queria comentar a respeito de uma história real de uma tribo. Essa história, ela começa numa harmonia, onde existia uma tribo, onde todas as pessoas elas partilhavam todas as coisas que elas tinham. Então, eles eram uma tribo baseado na caça e coleta, e tudo aquilo que era caçado era distribuído. Então, ninguém passava fome, ninguém passava nenhum tipo de apuros nessa tribo. Certa vez, né, o caçador mais talentoso dessa tribo, ele começou a pensar de que tudo aquilo que ele fazia, toda a caça que ele tinha, era muito maior do que os outros caçadores traziam. Então, ele pensou, por que que eu tenho que partilhar toda a carne que eu sozinho consigo sustentar? Então ele pegou, subiu uma montanha, numa caverna e começou a estocar a carne que ele tinha. E aí os outros caçadores começaram a pensar a mesma coisa, de eles caçavam tudo sozinhos e por que eles teriam que partilhar aquilo que eles caçavam? Então, pela primeira vez, pessoas doentes, idosas, crianças começaram a passar fome nessa tribo. E isso foi fazendo com que algumas pessoas, pela primeira vez, começassem até mesmo morrerem de fome. E as pessoas mais antigas da tribo começaram a contar histórias sobre esses grandes caçadores, e isso começou a se tornar um padrão comum nessa tribo, a respeito de as pessoas não dividirem mais aquilo que elas caçavam. E começaram a falar então canções a respeito dessas tribos, dessa tribo. E isso começou como um comportamento muito comum. E essa história, né, desses caçadores que não partilhavam da comida, daquilo que eles caçavam, começou então a ser o paradigma existente. E essa não é uma história real porque ela, vamos assim dizer, né, aconteceu no passado. Ela é uma história real porque ela está acontecendo. Uhum. E eu quis iniciar essa história justamente para falar a respeito dos ciúmes, né, que é o nosso objetivo aqui hoje. Então, o ciúmes traz essa ideia justamente de posse, né, como esses caçadores. Então, nos traz um paradigma de escassez, de que algo vai faltar. Então, toda a economia, toda a estrutura de comércio, principalmente esses tempos de pandemia onde a gente está vivendo, em que as pessoas estavam estocando determinados produtos, comida, enfim, saiu aquela corrida, né, rápida, desenfreada por supermercados. Então as pessoas consumindo mais do que aquilo que elas precisavam, esse também é o lugar dos ciúmes que a gente quer comentar. Então quando a gente vai falar sobre relacionamento, a gente tem que falar sobre várias instâncias, antropologia, sociologia, economia. É impossível falar sobre o amor sem falar também sobre essas ciências, que na realidade
nós fragmentamos o conhecimento, mas o conhecimento ele passa, né, por várias etapas, várias ciências, e a gente apenas o fragmenta para que a gente possa nos especializar, mas a ciência, para que a gente possa compreender o humano, ela passa, né, por todas essas especializações. Uhum. E a gente vai começar então falando dos ciúmes por um viés social também, né? De um comportamento aprendido. O que a gente sabe partindo da história que você contou, se a gente for pensar que desde o advento da agricultura, quando as pessoas começaram a querer cercar a terra e tomar posse da terra para garantir, então, que aquela terra fique dentro da família e que crie uma herança, uma hereditariedade daquela posse, as famílias também passaram a ser posse. A gente já até comentou em outras lives, né? E é algo que pra gente faz bastante sentido de como que as relações foram se construindo ao longo do tempo da sociedade, justamente por um viés de conquistar algo. Então, se a gente está falando de tomar posse de terras e que a partir disso precisavam então construir uma família a partir daquela posse e garantir a hereditariedade, então as pessoas também passaram a ser posse. O casamento passou a ser um negócio. E que o matrimônio, então, foi construído em cima de contratos mesmo. Alianças políticas, né? Uhum, não só políticas, mas também a minha terra junto com a sua terra, vamos formar um latifúndio e assim as negociações vão se construindo. Então, é o meu filho que vai casar com a sua filha para a gente poder constituir, então, uma posse de terra maior, né? Sim. E sobre essa questão dos ciúmes, né, vendo através desse olhar antropológico, então, quando nós fomos, então, primeiramente, né, quando a humanidade, né, a primeira formação social da humanidade, ela era de ordem tribal. Então, os povos eram nômades, eram baseado na caça e coleta, então a gente migrava com os animais. Então não existia uma ideia de se fixar na terra, né? Então nós éramos... então não havia por que existir uma ideia de acumular posses, porque isso atrasaria a nossa jornada, né? Então a gente vivia de uma forma mais simples. Quando a gente começa, né, a exercer a agricultura, começa então, vamos assim dizer, né? Existe um autor que chama Engels, que ele fala a respeito justamente do nascimento do Estado, o nascimento do Estado, o nascimento da família, e é nesse momento que se inicia, então, a sociedade como a gente vai hoje ver a sociedade moderna, né? Quando existiu o advento justamente da agricultura. E o que está por detrás disso, né? Justamente o fato de que eu vou começar a ter uma propriedade e eu quero o quê? Garantir a segurança, né? A segurança da minha família, a segurança dos meus bens. Então eu estou envolvendo muita energia nisso para sustentar isso. Eu vou ter uma preocupação a respeito de quem vai herdar essa terra. Então eu quero uma exclusividade a respeito desse relacionamento, para que eu tenha certeza de que os filhos que vão herdar essa terra, de fato, sejam os meus filhos. Tem aquele passarinho, né, que é o como que chama? Acho que é o chupim, não é isso? Que ele coloca, né, os filhotes dele para que outros cuidem, né? Não sei se as pessoas já ouviram falar, né? Então, assim, esse passarinho tem essa condição, né? Então, justamente o que se queria evitar, quando a gente foi entendendo melhor o nosso papel na reprodução, começou a ideia de exclusividade também das relações, que até então as relações elas eram mais livres, mais abertas, mais flexíveis. E isso, conforme a gente foi evoluindo, começou também o quê? Essa ideia de ciúmes, né? Essa ideia de posse. Então, se eu sou dono de uma terra, né, Engels fala de que por detrás da ideia de família
está a ideia de que existe posse de terra, existe posse de escravos, de animais, crianças, mulheres. Então tudo isso é o que constitui a família na antiguidade, essas ideias, né? Então os ciúmes vêm da ideia do medo do quê? Da perda, né? Só que toda posse, ela é por de fato ilusória, porque a gente não controla os fenômenos climáticos, nós não controlamos as vontades, os desejos, a gente não controla o comportamento das pessoas. Então, essas ideias que nós temos, né, elas são simplesmente ilusórias, porque se alguém, vamos supor, né, nós somos, por exemplo, eu e a Daniele somos um casal. Se um de nós, porventura, resolver mentir ou romper o contrato que nós estabelecemos, vamos supor, né? Então eu vou e combino algo com a Daniele e de repente eu estou num outro lugar do que eu tinha combinado com a Daniele, fazendo algo que eu não comuniquei. Ela não tem controle sobre isso, nem eu sobre a vida da Daniele. Então os ciúmes vêm desse lugar da gente tentar oferecer algum tipo de segurança. Então eu fico preocupado com o que o outro vai estar fazendo na minha ausência. E isso acaba incomodando, né? Tanto a mim mesmo, que estou o tempo todo com medo da perda, quanto o parceiro que vai se sentir sufocado na relação. Não é mesmo, Daniela? Sim, sim. E aí, só pegando de volta aquele gancho, né, que a gente estava comentando sobre as questões sociais, de como que surge, né, o ciúmes, então, ele vem de uma construção que, por exemplo, assim, a gente percebe que tem diferenças, e foi até feito um estudo sobre isso, né, de que os homens, eles têm mais ciúmes de relações sexuais da sua parceira. E por outro lado, as mulheres têm mais ciúmes que os homens tenham conexões afetivas com outra mulher. Se a gente for pensar na questão antropológica, né, do porquê que é essa diferença, é justamente assim, porque os homens, eles passam um tempo, então, cortejando as mulheres, né? E aí vamos pensar lá na ideia tribal ainda. Ele precisa passar, então, o seu gene à frente como uma questão até de sobrevivência da humanidade, né? Se a mulher, por um acaso, encontra que ela está buscando tanto uma segurança, né, quanto o melhor gene possível, se ela encontra um outro parceiro, então isso vai gerar ciúmes. E aí é por isso que, então, para os homens é muito mais difícil lidar com a questão de parceiros sexuais e não tanto afetivos. A questão da mulher de ter essa relação mais de ciúmes das relações afetivas do homem, justamente porque ela passa um tempo gestando, ela tem toda uma energia que é, então, disponível ali para cuidar da cria até que eles se tornem autossuficientes e autônomos, né, o suficiente para sobreviver. E se ela não tiver um parceiro que esteja ali cuidando dela, e aí é por isso que vem essa questão da segurança e da conexão sentimental, ela mesma não sobrevive e ela demanda muita energia para tanto gestar quanto cuidar, né, da prole. E isso no mundo antigo, né? Porque... Sim. Mas é onde conecta com o nosso inconsciente a de gente como continua que a gente reproduzindo isso. reproduz ainda hoje, Porque no mundo antigo, né, a partir do momento que a estrutura passou a ideia da tribo enquanto representação de família, que é uma estrutura maior, e a gente passou para a ideia de família nuclear, que é a ideia de um casal e filhos, a mulher, quando ela estava gestante, quando ela era gestante, por exemplo, na tribo, a tribo toda tinha uma questão, por exemplo, entre as mulheres de sororidade, de cooperação, de colaboração. Todos eram pais das crianças, né? Então todas as mulheres e todos os homens
revezavam nos cuidados com a criança, porque a criança pertencia à família tribal. Quando a gente fez vamos assim dizer, né, essa migração para um povo que da agricultura, né, que se tornou sedentário, né, que se assentou na terra, trabalhou a questão da pecuária, a estrutura da família, ela mudou. Então se tornou a ideia de um casal. E nisso a mulher, ela precisou contar justamente com essa parceria com o homem que poderia cuidar dela, né, que poderia, durante esse período gestante, porque ela não tinha mais o apoio de uma tribo, ela só teria o apoio, no caso, né, daquele marido, que era aquela pessoa que ia defender aquele pedaço de terra e ia trazer as condições mínimas, né, de sobrevivência, de alimentar essa mulher. Alguns estudos antropológicos dizem de que a mulher foi deixando durante o período da agricultura, ela foi deixando de trabalhar, porque assim, se a gente pensar que o trabalho da agricultura antigo era bastante pesado, né, que era movido à tração animal, trabalhar com arado, então algumas entravam num aborto espontâneo. Então, isso foi fazendo, né, dentro dessa transição de cultura do patriarcado, que os homens fossem enxergando na mulher uma perda de valor pelo fato de que ela não poderia trabalhar na terra enquanto gestante. Então isso foi fazendo com que houvesse uma dominação masculina por parte do feminino, que é algo terrível. Então, aí a gente vai entendendo, né, a natureza da construção social dos filmes. Porém, aí é uma teoria minha, eu não posso dizer que isso de fato é dessa forma, mas quando eu olho também para o mundo animal, eu percebo de que, assim, por exemplo, quem tem um animalzinho em casa já deve ter percebido, né, que, por exemplo, se tem um cachorrinho ou se tem um gato e que tem mais de um, se você começa a fazer lá, né, começa a fazer carinho em um, logo o outro vem e tira o outro da sua mão. A gente pode entender isso como um comportamento de ciúmes. Né, de que o outro, naquele momento, né, está disputando o território. E a gente percebe, por exemplo, que no reino animal também os animais às vezes disputam uma mesma fêmea, enfim. Então, me parece, né, de que os ciúmes é um comportamento natural. Porém, em nós, seres humanos, que não somos puramente instinto e temos muitos aspectos sociais, culturais, aprendidos, os ciúmes também tem um viés de aprendizado e também tem um viés também de desconstrução, que é o objetivo do que a gente quer falar nessa live aqui de hoje a respeito dos ciúmes. Então, pensando nesse aspecto, né, então assim, a gente vai percebendo de que dentro desse patamar de sociedade antiga, a mulher tinha uma preocupação em manter o homem próximo, cuidando dela, de que ela continuasse sendo interessante para ele, e por sua vez o homem tinha uma preocupação de que houvesse uma exclusividade. Então foi uma troca, como hoje, né, existe essa instituição que nasce a partir dessa família nuclear, e que a gente chama hoje de Estado, onde eu troco a minha liberdade individual por segurança. E que a gente sabe que essa segurança, de fato, ela não existe, né? Não existe nos relacionamentos, não existe na proposta de Estado, não existe no amor. E, inclusive, quando a gente tem até segurança demais nos relacionamentos, existe aquela coisa, né, do jogo ganho. Então, eu deixo de dar atenção para o outro que ele merece, porque eu falo, já conquistei, então já fiz o meu trabalho, né, que é aquele momento. Então, colocamos aliança. E os contos de fadas diz, né? Felizes para sempre, né? Assim diz o amor romântico. Você quer falar alguma coisa, Dani? Na verdade, até completar, né, que essa questão de ser um comportamento aprendido, isso a gente falando, então, dos relacionamentos atuais, né? A gente já pautou bastante, assim, de como que foram surgindo as questões de posse e de como que se constituíram, né, essas relações baseadas numa questão mais social, vindo de lá para cá. E atualmente o que a gente percebe, assim, nas relações, por ser um comportamento aprendido, a gente vê que os ciúmes,
ele vem junto com um pacote dessa relação de um amor romântico, né? De que eu pertenço a você, você pertence a mim. E o ciúmes, ele é até um símbolo de que o outro me ama, ou de que eu o amo. Então eu vou demonstrar ciúmes, porque aí o outro vai ter certeza de que eu o amo. E a mesma coisa, se o outro está sentindo ciúmes de mim, é porque ele me ama. Então, se a gente for pensar nessa questão, o que significa a gente colocar dentro do mesmo pacote, então, de uma relação, de um amor romântico, e entender que aquele ciúmes pode ser bonitinho. Às vezes, eu já vi, assim, casos de... ele nunca demonstrou ciúmes por mim, então pode ser, eu acho que ele não me ama, porque eu tô até fazendo algo para provocar um ciúmes no outro e ele se mantém lá, né, como se nada tivesse acontecido, quase que indiferente. E isso gera uma angústia naquela pessoa que está tentando provocar os ciúmes, né? Justamente porque a gente entende que se somos posse, o outro precisa ter medo de perder. E aí vem, sim, um ciúmes conectado com a posse, o medo do abandono, de não estar mais, de outro não se interessar mais tanto por mim, né? Uma outra questão que acontece, e que aí eu vejo acontecendo até assim na clínica, é que os ciúmes, de quem tem muitos ciúmes, e aí a gente fala de um ciúmes até exagerado, normalmente para aplacar uma culpa de algo que essa própria pessoa fez. Então, é muito comum, eu já vi algumas vezes acontecendo, da pessoa que é ciumenta e fica controlando a outra pessoa, porque ligando, né, já traiu um dia, e aí é como se aquela pessoa tivesse culpando o outro ou responsabilizando o outro por algo que ele mesmo fez em algum momento, na tentativa de aplacar um pouco aquela culpa de já ter feito alguma coisa. Ou então, por achar assim, se eu fiz, o outro é capaz de fazer também. E aí entra aquele ciúmes doentio que acaba com a relação, né? Inclusive aí a gente já está entrando, né? Por exemplo, no caso de possessividade, né? Que é o que entra mesmo no que a Daniele falou, né? De ciúmes doentio. Então a gente, no consultório, o que a gente mais ouve, né? São histórias dos nossos pacientes, né? De sofrimento, de ciúmes, do quanto que isso é tóxico, é abusivo, destrói a relação. Agora, existe um outro tipo de ciúmes, né, que todos nós talvez sentimos em algum momento como uma emoção natural. Então, aliás, assim, existe uma diferença, né, que a gente faz na psicologia entre emoção e sentimento. Então, assim, emoção é tudo aquilo que nós não temos controle e que disparam no nosso cérebro como sinais bioquímicos que são enviados para o nosso cérebro, que disparam reações no nosso corpo. Então isso a gente chama de emoções, você não tem controle sobre isso. Ao passo que sentimento é uma coisa de que assim, tipo, tomei consciência dessas emoções, então eu estou sentindo, e aí eu estou comunicando esse sentimento, e quando eu comunico um sentimento, eu estou verbalizando ele, e aí eu posso trabalhá-lo, esse sentimento. Então assim, o sentimento de ciúmes, quando a gente tem a emoção de ciúmes, a gente não tem controle. Agora, o sentimento de ciúmes eu posso trabalhar em terapia, comigo mesmo, através do autoconhecimento. Eu posso, que é justamente a ideia dessa live, né? O diálogo com ciúmes. Então eu estou dialogando sobre o sentimento de ciúmes. E uma coisa muito interessante também é o contrário, né? De que assim, os ciúmes tem tanto esse viés cultural de que é bonitinho sentir ciúmes, né? De que assim, os ciúmes dentro de um patamar aceitável, ele é saudável, né? Ele é bom porque significa que o outro se importa comigo, de que ele está me dando atenção. E aí cria uma outra situação de que, por exemplo, né, que eu já ouvi em consultório. Puxa, mas sabe, o meu namorado, o meu esposo, a minha esposa, a minha namorada,
nossa, ele nunca tem ciúmes, ele sempre fala que tá tudo bem. É, E aí fica nessa situação. Puxa, ele não sente ciúmes. Será que ele realmente ele me ama? Porque ele não sente ciúmes de mim. E aí eu fico pensando, eu acho que ele não gosta, né? Será que ele me ama? Porque é tão esquisito isso. Ele fala, ele me deixa livre, ele me deixa à vontade. Ele não pergunta aonde que eu estou. E as pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? De quando o outro também não demonstra ciúmes, de que parece que o outro não te ama se ele não sente ciúmes. Não, não é verdade, Daniele? O que você acha sobre isso? De Então, quando as pessoas não demonstram ciúmes, né? O contrário, né? Que as pessoas sempre reclamam de ciúmes, mas também reclamam quando o outro não demonstra ciúmes. Não é paradoxal essa situação? Muito, muito, porque eu acho que vem disso mesmo, né, que a gente estava falando antes, que eu até comentei, sobre hoje em dia a gente está muito preocupado, sim, em conquistar a nossa própria liberdade, né? A gente já até falou a respeito de individualidade, do quanto é importante a gente se manter indivíduos, mesmo enquanto casal. E aí as pessoas estão se esquecendo de que elas têm essa individualidade, né? E quando se forma, então, uma relação, elas esperam que o outro esteja com ela o tempo todo, para todas as coisas. E tem pessoas que, ainda bem, né, que a gente vem trabalhando bastante e que estão tendo essa consciência de ter um autoconhecimento, de agregar mesmo para a sua vida e de refletir sobre a vida e de analisar, e tem mais pessoas buscando terapia, e isso é muito bom para um autoconhecimento mesmo, né? E essas pessoas começam a se analisar e entender que os ciúmes, quando ele vem com essa sensação, com esse sentimento de posse, de eu vou demonstrar para mostrar para o outro que eu gosto, isso é algo que vem de um lugar que é muito infantilizado dentro da psique, né? Mas algumas pessoas ainda não compreenderam que o não sentir ciúmes não tem nada a ver com amor, né? E isso ainda está muito conectado, e é isso que a gente vem desconstruindo com as pessoas que aparecem, tanto para a terapia quanto nos grupos que a gente participa, de que é dissociar mesmo o que é a liberdade, o que é o amor, o que é a posse, o que gera ansiedade, aonde que conecta em você quando vem essa emoção, da onde está vindo essa emoção, porque o que a gente está falando aqui é assim, sempre que se fala em ciúmes, é muito conectado à posse. Então, ciúmes é posse. Mas, medo. Ou medo de perder, ou medo do abandono. Mas tem tantas nuances dentro de nós somos seres tão complexos e com tantas questões, que não só as questões individuais da nossa família, daquele micro que a gente cresceu, mas também de tudo que a gente vem falando, de uma construção social, de um inconsciente coletivo, do que significa ser mulher, do que significa ser homem, do que significa ser casal, ou do que significa ter uma relação independente se é homem ou mulher, se são dois homens, duas mulheres ou mais, não importa, que hoje em dia já tem surgido mesmo novas formas de se configurar relações, né? De se amar. E de se amar. Então, a gente tem esse papel, pelo menos nós compreendemos que o nosso papel aqui é desconstruir cada vez mais aquilo que se coloca como regra, né, dentro das relações. E uma coisa que a gente percebe, assim, e que até acontece muito, de relacionamentos que exigem um autoconhecimento, justamente porque quando a pessoa sente ciúmes, e aí hoje em dia com a tecnologia e que as pessoas estão tendo mais acesso às informações, e muitas pessoas dando informações, né, nas redes, enfim,
de que se eu sinto ciúme, significa que eu estou me apoderando do outro, que eu estou controlando o outro. Uhum. E na verdade tem tantas nuances no meio desse sentimento e dessa emoção que vem, que é muito complexo você colocar algo que fica muito pesado para o outro sentir. Porque como o Rodrigo falou, as emoções a gente não controla. Então, se eu sinto, e aí de repente eu tenho na minha mente um sinal amarelo dizendo não, eu não posso sentir, o que acontece com aquela Tudo com que a aquela gente emoção? rejeita se torna mais forte. A gente empurra ali, né? Vai socando, vai colocando dentro de uma caixinha, num armário, num porão, e em dado momento aquilo tipo vai acumulando e explode. Né? Explode, porque se a gente não coloca, não verbaliza isso, por isso a importância da terapia, por isso a importância, né, da maturidade do casal, para que o casal possa conversar sobre esses sentimentos, né? Quando eles não conseguem conversar, então eles precisam do auxílio, né, de uns profissionais da área, somente da psicologia, né? Mas bastante complexo, né? Acho que vale a pena a gente até falar, assim, quando a gente atende casal, por exemplo, a gente tá ali como facilitador daquela relação, Do né? diálogo, Quando uma pessoa neutra. Isso, exatamente. A gente faz o papel mesmo de facilitador, de mediador, né? O mediador, isso, eu tava procurando essa palavra, de um mediador daquela relação, né? Porque o casal vem ali para nós com sofrimento, e muitas vezes o que a gente percebe é uma dissonância no diálogo de um com o outro, né? De não saber como dizer isso. E às vezes, aí vamos focar até mais especificamente aqui no ciúme. Se eu sinto ciúmes do outro, eu já li, já vi vídeos e gente falando sobre os ciúmes como posse, mas isso vem. E aí, como que eu trabalho isso? Como que eu verbalizo para o outro sem tornar agressivo e sem com que o outro compreenda que eu tô tolhendo a liberdade dele, que eu tô cerceando a liberdade, porque também não é isso, né? O verbalizar aquilo que a gente está sentindo não é na tentativa de manipular o outro a esse ponto, de fazer com que ele pare aquele comportamento, mas é compreender, assim. E aí, por isso que a gente trouxe até o título, né? O diálogo com os ciúmes, é para a gente compreender os ciúmes como uma dor, como um sintoma que vem de algo que é muito interno. A gente pode até personalizar os ciúmes aqui. A gente pode até falar um pouquinho, né, a respeito de como eu e a Daniela, a gente lida, né, às vezes com ciúmes. É claro que também facilita o fato de que ambos somos psicólogos e já viemos também de outros relacionamentos, e a gente abraça esse tema de relação, mas de qualquer forma a gente pode ilustrar um pouquinho, né, situações assim. O processo em si dá voz a esses sentimentos. Então, assim, se eu sinto ciúmes ou se ela sente ciúmes, a gente comunica, né, de uma forma não violenta esse sentimento. Então, eu estou me sentindo com ciúmes, né, dessa situação, dessa pessoa, desse comportamento, não me sentir confortável. E aí, tá, o que você precisa, né, para você se sentir confortável? Né? E aí a gente vai dialogando. E às vezes não é nem que eu preciso, ou ele precisa de algo para ficar confortável de novo, né? Às vezes a gente tem que lidar com os desconfortos, não tem jeito. Porque às vezes esse desconforto ou ciúmes, ele vem sempre de uma insegurança. Então todos sentimos insegurança em algum nível, né? É sempre ligado ao medo da perda. Na verdade tem 5, e eu vou verbalizar. É um resumão, né? A perda é um resumão. A perda é o que mais acontece, na verdade, né? É o que é mais comum. Existe a ideia, né, do investimento, da idealização daquela pessoa, daquele relacionamento, de que se você perder ela, você não vai ter um relacionamento igual, que você... Também muitas pessoas falam pra mim, às vezes eu penso de me separar, né? Às vezes eu ouço muito isso no consultório. Eu penso em me separar dele, eu penso em me separar dela, mas
nossa, mas bate aquela preguiça de ter que conhecer outra pessoa e aí é tudo igual eu vou reviver isso com outra pessoa também. Puxa, é bem difícil isso. Então, a gente Tudo bem. acaba vivendo isso, né? Então, é bem complicado. E aí a gente tem que justamente entender de que não é desse jeito, né? Que somos indivíduos, temos vontades às vezes diferentes. Uma coisa que acontece muito quando alguém começa, por exemplo, a namorar, é esquecer os amigos, deixar os amigos de lado, focar só na relação. E aí quando você sai de uma relação, aí você tá sem amigos, aí a sua perda é gigantesca. Então é nisso que a Daniela vai falar um pouquinho, né, a respeito desses medos. Uhum. A gente vai, então, aqui eu quero que vocês compreendam que sempre vem de uma insegurança. Então, todos sentem insegurança. Depois eu arrumo aqui, senão vai perder o vídeo. A gente só tá transmitindo ao mesmo tempo aqui. Aqui, ó. Esse aqui. E a gente começa aqui. Pronto. Então, assim, vamos partir do pressuposto que se eu sinto aquilo, e aí é por isso que a gente entende, então, o ciúmes como uma dor, como um sintoma, e eu vou colocar ele aqui como um personagem com o qual a gente vai conversar com ele para compreender aonde que me pega, aonde que o comportamento do outro me toca. Então, todos têm insegurança em algum nível, né? E aqui eu vou colocar 5 tipos de insegurança e que provocam os ciúmes nas pessoas, né? Dentro da relação. O primeiro é o medo da rejeição. Então, tem algumas pessoas que têm uma personalidade que foi formada lá no início e que elas já têm dentro de si a rejeição instalada. Muito provavelmente ela se sentiu rejeitada ou pela mãe, ou pelo pai, ou por ambos, e aquilo causou uma marca dentro dela. Então, durante a vida dela, todas as vezes que ela se sentir minimamente rejeitada, é como se aquela conexão da rejeição fizesse conexão com a rejeição primordial e ela se sente insegura, então, naquele momento. Então, todas as vezes que ela passar dentro daquela relação ou de qualquer relação, por minimamente uma sensação de rejeição, ela vai sentir ciúmes. Então, eu expliquei até um pouco mais detalhado aqui da questão da rejeição, porque a dinâmica é a mesma, né? Uhum. Então, a segunda é do medo do abandono. A criança, lá no início da sua vida, que se sentiu minimamente abandonada, e aí a gente faz até conexão com a live que a gente fez também do apego, que conecta no mesmo lugar, né? E que são pessoas que vão ter um apego mais ansioso, inclusive. Acho que vale a pena, se alguém quiser, a live tá gravada lá no IGTV, no Instagram. E tem no canal do YouTube também, Amor Plenitude. Então, quando essas pessoas elas se sentem minimamente abandonadas numa relação adulta, elas se conectam com aquele medo do abandono primordial que aconteceu lá na infância também, né? A terceira é o medo da manipulação, de ser manipulado. Então, elas se conectam, de novo, com algo que foi lá da infância, que provavelmente essas crianças, elas se sentiram manipuladas em algum nível, né? De, se você não fizer isso aqui, eu te dou isso aqui, eu tiro isso aqui. Então, barganha, né? Exatamente, conecta com o medo da barganha, com a questão da barganha. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade de confiar nas pessoas, então são aquelas, enquanto adultos, desconfiam de tudo que o outro, elas não conseguem se conectar no modo de segurança, porque ela sempre acha que o outro vai manipular
Eu já ouvi falas, né? Então entra no medo da manipulação, eu acredito, né? Isso que você está dizendo. Essa, É exatamente disso, eu né? já, por exemplo, já ouvi falas, né, de homens, isso há tempos passados, quando mais jovem, eu ouvi às vezes de alguns homens, né, um discurso, às vezes até na clínica, né? Faz tempo que eu não ouço um discurso desse, mas foi um discurso que me marcou muito, né? Um homem certa vez me disse assim, eu prefiro pagar por uma prostituta porque ela tem um preço fixo e eu não tenho dor de cabeça. Eu sei o que esperar dela, não vai ter cobrança e aí eu tenho controle da situação. E eu não vou ter decepção, não vou ter assim, ela vai fazer o que eu pedi para ela fazer e eu vou ter a minha satisfação. Então, que entra até naquela ideia do apego esquivo, né, que a gente falou numa outra live. O que que você acha sobre esse tipo de discurso, Daniela? É isso mesmo, porque essas pessoas que conectam com esse medo justamente da manipulação, elas querem estar no controle da situação, né? E quando elas não confiam em ninguém, elas preferem mesmo Uhum, pagar para alguém. Ou então fica sempre dentro de uma relação afetiva, ela fica sempre barganhando. Ó, eu te dou, mas você tem que me dar algo em troca. uhum, Então, sempre existe uma barganha, assim, sim. né? A quarta é quando conecta com o medo da humilhação. Então, as crianças lá que no período de desfraude, né, elas ainda não têm completamente controle e provavelmente elas passaram alguma situação que deixaram elas ou envergonhadas, e aí estou falando das crianças, né, ou envergonhadas, ou elas se sentiram humilhadas, né, perante outras crianças ou outros adultos. E aí, quando elas se sentem minimamente humilhadas enquanto adultos dentro de uma relação e que ainda não cuidaram, né, dessa parte aí, por isso da importância do autoconhecimento, que aí você vai entender aonde que conecta, qual que é o teu medo primordial, né? E aí, quando elas se sentem minimamente humilhadas naquela relação, são pessoas que não, que sempre foram muito criticadas, apontadas, e que se sentem humilhadas, se sentem menosprezadas naquela relação, elas vão se conectar com esse medo primordial, vão se sentir inseguras e nesse momento elas vão sentir os ciúmes. Então, tudo que eu tô falando aqui parte da insegurança, mas é o que conecta com ciúmes. Essa insegurança é que vai fazer com que elas sintam ciúmes do outro, então. E é muito comum quando a gente fala na psicologia de que a gente se casa com os nossos pais e que a gente atrai relações parecidas também com as dos nossos pais. Então, quando nós temos, por exemplo, situações aonde houve traição, a gente parece que atrai relações aonde vai existir traição ou outros tipos de abuso, parece que a gente acaba reproduzindo, né, esses tipos de padrão, que inclusive é o próximo, né, sobre a traição, sobre o medo de ser trocado, né, Daniela? Exatamente. E aí já é quando entra na triangulação, né, que a criança ela tá naquele período em que ela tem a menina tem um encantamento, né, pelo pai e o menino pela mãe. Então, eu não vou entrar em detalhes técnicos o Édipo, Electra. Um complexo de Édipo, né, famoso aí. Esse é dos meninos, das Mas meninas é Electra. Exatamente. E eu não vou entrar na questão técnica aqui, né? Porque aí é um assunto bem vasto, bem denso, né? Mas é mais ou menos nessa fase de quando a criança então percebe que o mundo é em pares. Então, é a mamãe com o papai ou a mamãe com a namorada ou namorado, não importa a configuração, né? Mas quando a gente percebe que o mundo são impares, tem o vovô e a vovó, sempre tem de dois em dois e a criança tá ali sozinha. Então ela já se sente perdendo, ela já se sente traída nesse momento. E aí sempre que ela vai se relacionar, ela sempre se relaciona em triangulação.
Então, são aquelas pessoas, e aí são os tipos de pessoas que têm essa personalidade que são os mais ciumentos, na verdade, né? São aqueles que caem realmente num ciúmes mais doentio, né? Corre o risco de cair. Né? Não necessariamente que sempre cai. Quando bem trabalhado, ok. Mas ela sempre vai imaginar que o parceiro está com outra. Porque ela já viveu isso lá na infância dela, a triangulação. Ela já tem isso marcado no psiquismo dela e ela sempre vai se relacionar imaginando ou que ela não fez uma boa escolha, então ela mesma vai buscar mais parceiros além daquele que essa pessoa está, ou então ela fica imaginando que a própria parceria dela está com outra pessoa. Então são pessoas que sempre vão procurar essa triangulação. E como você está falando de traição, Daniela, eu acho que assim, talvez exista uma curiosidade, né, de saber por que as pessoas traem. Né? As pessoas traem pelos diversos motivos e alguns não são negativos, não existem sim traição por insatisfação com a relação de algum modo, existe traição por vingança, existe também a traição pela curiosidade, pelo fato eu quero variar de estímulo, de pessoas, existe que aí entra no lugar da curiosidade, existe uma traição no sentido também de oportunidade. Aconteceu lá uma situação e a pessoa não estava buscando, não estava procurando, mas aquilo aconteceu e a pessoa resolveu viver aquilo. Existe a traição pela fantasia daquilo que é proibido, né? Daquilo que é proibido, então dá tesão, de eu fazer algo que não é esperado, que é o fato também de porque algumas pessoas às vezes gostam de ser flagradas, né? Na sua intimidade, às vezes em lugares públicos, porque tudo isso são coisas que nós seres humanos não somos muito assim, apesar da gente tentar controlar os nossos impulsos através da racionalidade, da razão, da idealização, com todo esse aparato da sociedade, o fato é que nós, seres humanos, também temos uma parte que ela é mais obscura, ela é mais sombria e que entra nesse campo dos desejos, das fantasias. E é por isso que hoje tem se falado muito, né, sobre outras configurações de relacionamento, sobre maior abertura, liberdade, principalmente nessa época de hiperconectividade. Muitas pessoas, após a pandemia, elas estão se sentindo muito assim, inundadas por conta de que as pessoas nunca tiveram, né, que se relacionar tanto umas com as outras, né, e elas não estão se suportando essa super estimulação, né, porque o escritório se tornou essa casa, e aí você tem que dar conta dos filhos, dar conta das reuniões. Os espaços se permeiam, né? Exatamente. E se invadem. Então existe, né, uma perda de liberdade muito grande, né, por conta dessa pandemia. Então as pessoas estão repensando também a forma de como elas estão se relacionando, querendo experimentar coisas novas, diferentes. E eu gosto... tem recebido muito, né? Ultimamente eu tenho recebido muitas pessoas, tanto para terapia individual, com essa mentalidade um pouco mais aberta, né, para novas relações, quanto mesmo casais que têm vindo para mim, e acho que para você também, né, buscando então compreender como se reconfigura as relações. Né? O ciúmes ele nasce de uma ideia de insegurança, aonde a Daniela falou aqui dos 5 tipos de medo que nós temos. E como eu falei, qualquer ideia de controle, de segurança, ela é completamente inesperada. Então, por exemplo, ilusória, né? Então a economia tenta prever mercados. A economia não previu o Covid, né? Ninguém previu o Covid.
É fato que não é nem a primeira e nem a última pandemia que a gente vai enfrentar no mundo. Isso vem de outras situações de devastação do meio ambiente, a forma de como a gente cria os animais de forma confinada, hábitos alimentares, enfim. E até pensando também no egoísmo humano, né? Porque até onde se sabe, que se diz, né, de que o Covid veio, diz que veio lá da China e que foi uma pessoa que comeu um morcego. Se isso de fato for verdade, ninguém come um morcego porque quer comer um morcego e porque acha um morcego apetitoso. Era alguém que estava passando fome. E aí, por que existe tanta abundância, né, em alguns lugares, em algumas regiões, algumas pessoas, e outros lugares são tão pobres, né? Então, a economia é uma coisa muito louca, né? Porque se a gente soubesse bem distribuir os recursos, né, não haveria escassez. E os filmes é esse lugar também de escassez, onde eu penso, se eu perder esse parceiro ou essa parceira, nunca vai ter mais ninguém na minha vida, né? Não vai aparecer uma pessoa nova para mim. Eu nunca vou conhecer alguém como aquela pessoa. Então isso vai ser uma grande perda. Então esse medo, né? Esse medo, essa ilusão que me faz eu querer controlar. E aí tem uma frase do Osho, né? Que é uma pessoa que falou muito, né? Sobre sexualidade, que eu gosto muito, né? Gostamos muito. A gente sempre posta muitas coisas sobre Osho. O Osho foi muito importante nos anos 60 também para a liberação da sexualidade, muito reprimida até então. Ele fez parte desse movimento de conscientização e ele fez um grande trabalho, né, nesse sentido, né, de tirar esse lugar de recalque, às vezes até de algumas exacerbações, às vezes muito fortes, religiosas, tentando, né, essa questão de colocar o desejo como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, e que não é, gente. A gente tudo precisa. Que é reprimido, na verdade, ele se transforma em doença, né? Assim como não é bom a gente, por outro lado, viver amores líquidos, que é uma coisa que talvez a gente já falou em algumas lives, né? Talvez algum dia a gente fala, né? Falar do Bauman, né? Mas assim, essa liquidez das relações, né? Sem afeto, tudo bem, né? É uma forma também de se relacionar. Mas acaba também entrando num vazio, né? De cada dia você precisar estar necessariamente com uma nova pessoa, não conseguir, né, criar raízes, de se aprofundar, né, naquela relação. Ou, né, assim, o amor líquido nada mais é assim, quando a relação começa a dar algum tipo de problema, de discussão de alguma coisa, algum desafio para a relação, você termina e parte, né, para uma outra que a gente chama de monogamia serial. Mas a frase do Osho, né, para a gente encerrando essa live, ele diz o seguinte, né, de que a gente deve escolher, né, entre o amor e a liberdade, a gente deve escolher a liberdade, porque amor sem liberdade é prisão. E uma coisa, né, que nos nossos estudos e que a gente tem visto muito é de que a ideia de exclusividade sexual, ela não é símbolo de amor. Porque as pessoas fazem sexo sem amor, fazem amor com sexo e tem amor sem sexo. Então, exclusividade sexual não é termômetro para a gente falar em amor. Né? Amor justamente é isso que o Osho falou, porque amor é liberdade. Então, se existe liberdade e o outro permanece com você, é porque de fato isso sim é amor, porque ele poderia estar com outra pessoa, poderia estar fazendo outra coisa, mas ele permanece junto a você. Então, ele não precisaria o casamento, as relações, o namoro, elas não precisam ser esse papel de prisão. E sim um papel onde a gente possa viver a nossa individualidade. Você gostaria de falar uma mensagem final, Dani? Bom, eu acho que o que a gente pode compreender de tudo isso é que, e aí nesse diálogo com os ciúmes,
é que se você deixa mesmo o outro livre, ele permanece, isso significa que então a relação está sendo bem equilibrada. Nunca esquecer de que cada um tem a sua individualidade e a gente vai construindo então a relação com diálogo, sempre. Então essa live vai ficar gravada, se vocês gostaram, para quem assistiu ou para quem vir assistir depois, podem repassar para pessoas que vocês acham que vai ajudá-las, que nós estamos à disposição também, né? Vocês podem mandar comentar depois dessa live, ou podem mandar suas dúvidas no direct, a gente responde. Agradeço, né, por vocês estarem aqui conosco. São vocês o motivo de estarmos aqui também, senão... E para a gente levar essa mensagem para a maior quantidade de pessoas possível, né? Para a gente poder desconstruir coisas que não fazem mais sentido e poder construir uma sociedade de mais parceria. E se tiverem sugestão de temas, podem comentar, podem enviar para a gente no direct o comentário, sugestões de temas que vocês gostariam que nós pudéssemos abordar. A cada live a gente procura fazer antes uma pesquisa para ter um embasamento, né, do que nós estamos falando. Então, assim, a live de hoje a gente se embasou um pouco em Gayarsa, Engels, Osho, Regina Navarro, o Roberto Freire, não é isso? Roberto Freire. Então, assim, eles foram algumas, Reich, né? bioenergética. Então, foi um pouquinho, né, do nosso embasamento, para que esse diálogo também não fique só num achismo nosso. Então a gente divide um pouco da experiência clínica, um pouco também das nossas leituras, da nossa experiência pessoal. E é isso, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo, obrigada para quem ficou até aqui com a gente e seguindo que vai ficar gravada, podem repassar o link, tá bom? Foi um prazer. É isso, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Vivam o amor com liberdade e responsabilidade. É isso aí. E lidando com ciúmes, né? Que essa é a postura, né? De a gente sempre dialogar com ele. E não negar. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.